Descer ondas gigantes, escalar o topo do mundo, nadar com tubarões, andar na borda de vulcões. Nada disso se compara à maior aventura que existe, a aventura de criar filhos. É preciso muita coragem para encarar esse desafio, ter um coração forte para as muitas surpresas e muito fôlego para acompanhar essas criaturas imprevisíveis. Pode apostar, se você vir alguém andando na borda de um vulcão, deve ser uma mãe ou pai dando uma voltinha para esfriar a cabeça. Você já se perguntou por que desejou ter filhos? E é como diz aquele velho ditado: mar calmo não faz um bom marinheiro. Talvez tenhamos filhos para agitar as águas da nossa vida e fazer a gente crescer. Quando viramos pais, sabemos que vamos encontrar grandes ondas que nos farão perder o equilíbrio, que vão nos assustar, que mexerão com as nossas emoções. Muitas vezes nos sentimos perdidos, à deriva, procurando a luz do farol sinalizando para qual direção devemos ir para criar bem nossos filhos. Criar filhos é algo fascinante. Não existe nada igual. Agora, a gente sabe de uma coisa: é preciso se preparar para tomar decisões. Nossos avós não se preocupavam com isso porque imaginavam saber tudo. Decidir era fácil e ai de quem não concordasse. Mas as crianças de hoje mudaram, os pais mudaram, as famílias mudaram, porque o mundo não para de mudar. Isso significa que essa aventura de criar filhos começa cedo. Não dá para ficar esperando, adiando a hora. A fase mais crucial, aquela que vai definir o desenvolvimento e o bem-estar do seu filho para o resto da vida, é a primeira infância. Ela começa no ano 0 do seu filho e vai até mais ou menos os 6 anos. Durante esse período, a criança adquire linguagem. Ela aprende a se comunicar, a pensar, a perceber e entender suas emoções, a interagir com o mundo, com as pessoas ao seu redor. Como ela vai passar por essa fase, quais experiências vai ter, vai vivenciar, olha, tudo isso vai valer para sempre, de forma muito intensa. Por isso, é fundamental que você tenha conhecimento e consciência para agir com segurança nessa fase. Se você está perdida, paralisada diante desse verdadeiro Everest de dúvidas e inseguranças, uma boa notícia: você veio ao lugar certo. Boas-vindas! Vamos encarar essa aventura juntos! Boa noite, galera, boa noite todo mundo, boa noite pessoas que estão aqui comigo, que estão me dando essa honra de estar compartilhando a Semana da Primeira Infância, o período mais importante da nossa vida, o período onde cada influência, cada pontinho, cada coisinha que você faz para o bem e para o mal faz muita diferença na vida de um ser humano. Esse período é um período maravilhoso, é um período de muito usufruto, de muita curtição e de muito trabalho também. E para esse trabalho a gente tem que estar preparado. Então, boa noite para vocês, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Eu sei que aqui tem pais, tem mães, provavelmente muitas mães, avós, avós, educadores, gente que trabalha com criança, colegas pediatras que me honram muito com a presença também. E eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês
3 aulas que são todas muito importantes, cheias de dicas preciosas que eu vou dar para vocês. Provavelmente que vocês não vão encontrar em outros lugares, e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui mais seguros, mais tranquilos em relação a essa temática da primeira infância, esses 3 temas fundamentais que a gente vai abordar nessas 3 aulas. Então, pega aí o seu copinho d'água, pega o seu papel e caneta ou anota no seu celular, mas cuidado para não se distrair com WhatsApp e redes sociais. Eu sei que é a tendência, né? Mas vamos fazer uma aula mais concisa possível e cheia de conteúdo muito legal, muito importante para a nossa tarefa mais importante. A tarefa mais importante da vida de uma pessoa, na minha opinião, é cuidar de filhos, é ser responsável pelo desenvolvimento, pelo crescimento, pelo cuidado de uma criança desde a infância, desde o seu nascimento até a adolescência e depois também, né? Porque a gente continua se preocupando com os nossos filhos a vida toda. E não só a mais difícil, a mais complexa, a mais fascinante também e a mais gostosa também. Porque a gente tem filho não é só para ter trabalho, a gente tem filho também porque conviver com eles é uma delícia. Eles nos devolvem esse trabalho em tanto amor, em tanto prazer, em tantas alegrias, em tantos sorrisos, em tantas lembranças inesquecíveis. E é por isso que a gente tem filho, né? Então vamos lá, aprender, curtir, estudar e ter toda essa gratificação maravilhosa que os filhos nos dão. E quanto mais a gente acerta, quanto mais segurança a gente tem, quanto mais a gente tem, digamos assim, intimidade com essa tarefa, mais fácil, mais fluida ela fica. Então a minha proposta aqui é ajudar vocês a terem essa segurança e pelo menos nesses 3 temas que a gente vai trabalhar aqui nas próximas aulas. Eu tenho certeza que vocês vão aprender coisas muito importantes e que vão ser úteis na prática para vocês. Essa aula está aqui no YouTube e eu sugiro que você compartilhe o link do YouTube para todo mundo que você conhece que pode estar interessado nessa aula. Seus parentes que vão ajudar a cuidar dos seus filhos, as grávidas que você conhece, suas amigas, seus amigos e também nos grupos de escola, nos grupos de pais de escolas em geral que vocês têm, porque eu acho que todo mundo merece conhecer temas importantes como esses e se aprofundar nesses temas com informações preciosas. E se apresentem também no chat, para a gente começar a compor uma comunidade. Me digam o que vocês fazem, quantos filhos vocês têm, de onde vocês são, de que estado vocês estão falando, de que país vocês estão falando, que eu sei que tem muita gente de fora do Brasil aqui também. Vai ser um prazer conhecer um pouquinho melhor vocês. Se você quiser também compartilhar uma dica que você aprendeu aqui, ou uma imagem dessa aula, eu vou adorar. Compartilha lá no Instagram, no Story, e marca o meu perfil Pediatria Integral BR, para que muita gente saiba que está rolando essa semana da primeira infância. Gente, eu sei que criar filhos não é uma coisa fácil, né? Parece quando a gente não tem. Tem uma frasinha que eu gosto, que é, quando eu não tinha filhos, eu tinha 3 teorias sobre criação de filhos. Hoje em dia eu tenho 3 filhos e nenhuma teoria. E a gente perdeu as nossas principais referências, que eram principalmente a sabedoria familiar, né? Que passava de mãe para filha, para neta. E uma mulher de 20 anos, quando tinha um bebê, ela já tinha cuidado pelo menos do seu irmão temporão, do seu sobrinho. Hoje em dia não, as famílias estão fragmentadas, vivem longe, os avós estão distantes ou estão trabalhando, a gente fica muito sozinho nessa tarefa, sem rede de apoio, sem alguém para dizer isso aqui está certo, isso aqui está errado. E a gente acaba apelando para a mídia, especialmente para redes sociais como Instagram, e TikTok, e Google. E muitas vezes você vai encontrar informação em excesso, informação desencontrada. Se você digitar no Google em inglês como ser uma boa mãe, How to be a good mother, você vai encontrar apenas 4 bilhões de páginas, não é milhões não, 4 bilhões, faça a experiência aí. Então vocês verem que existe informação excessiva e é muito difícil filtrar essa informação, por isso é importante a gente encontrar as nossas referências, saber quem a gente vai seguir, saber que material a gente vai ler para poder cumprir essa tarefa tão difícil e tão gratificante de criação de filhos. É um compromisso nosso com o ser humano em desenvolvimento e a gente precisa estar minimamente preparado. É claro que vai entrar a tua intuição, mas essa intuição ela vai funcionar melhor quando a gente tem conhecimento. A intuição é o sopro da alma na inteligência. Então a gente tem que ter uma inteligência que é formada a partir de boa informação para poder ter uma intuição mais firme, para poder conduzir a nossa maternidade, a nossa paternidade, o nosso cuidado das crianças de uma forma fluida, tranquila. Por isso eu convido vocês para estarem comigo nessas 3 aulas, porque eu vejo isso no meu dia a dia. Quem faz as coisas corretamente, quem tem uma linha de parentalidade informada, fica mais tranquilo,
fica mais seguro e acerta mais. E os resultados aparecem. Enquanto que eu vejo já crianças chegando no consultório, eu ouço histórias de crianças que chegam aí com 6, 7, 8, 10 anos com muitos problemas, porque os pais erraram, não porque eles eram maus pais ou porque foram cruéis ou porque não cuidaram direito, simplesmente porque eles não souberam, não tiveram acesso a informações importantes, criaram de um jeito que eles tinham aprendido na sua infância, com pouca informação e com pouca atualização. Vamos entender uma coisa: o mundo está mudando muito rápido. A nossa alimentação, o nosso estilo de vida, a nossa relação com o mundo, com a vida, com a tecnologia, isso tudo está evoluindo de uma forma extremamente rápida. E a gente não pode criar filhos como se criava há 50 anos atrás. A gente tem que atualizar o nosso conhecimento para os problemas que o mundo hoje em dia apresenta. E são muito diferentes do que o mundo apresentava há 50 anos ou até há 20 anos atrás. Então o problema hoje não é o pé no chão frio ou o vento encanado. O problema hoje é o biscoito que seu filho come ou a telinha que ele está na mão dele. Então a gente tem que olhar para essas questões. Não é disso que a gente vai falar hoje, mas mesmo o cuidado dos filhos pequenos evoluiu muito, né? E é disso que nós vamos falar hoje. Cuidados antes da concepção, durante a gravidez e depois que o bebê nasce. Fica ligado, porque as duas próximas aulas também vão ser muito importantes. Cuidando de um filho doente em casa, as coisas que a gente pode fazer em casa para melhorar a saúde dele, para aliviar o sofrimento de uma doença que certamente virá, para evitar ir para emergência à toa, para evitar a supermedicalização, a medicalização inadequada. E no terceiro, nós vamos falar de como obter, como produzir a melhor imunidade possível para os seus filhos. Que existe, e não é nenhum soro, nenhum suplemento, nenhum remedinho, nenhum shot, nenhuma injeção. É simplesmente cuidar do dia a dia dele da forma correta, como a ciência hoje em dia demonstra. E tem coisas bastante surpreendentes. Nas 3 aulas, você provavelmente nunca ouviu falar, que vão te ajudar muito, que vão desfazer mitos, que vão te dar informação de qualidade. São 40 anos de experiência e 40 anos acompanhando o que há de mais atual, de melhor da ciência de criação de filhos, de saúde infantil, de cuidados com as crianças em geral. Eu não estudo só pediatria, eu estudo todas as áreas de cuidado infantil, das doenças até a educação, até as questões emocionais, até as questões sociais e ambientais. É isso que você vai encontrar aqui. É o cuidado integral, o olhar integral para o desenvolvimento pleno e a saúde plena, saúde orgânica, mental, emocional e social dos seus filhos e da sua família, porque um filho bem cuidado, um filho feliz e saudável, faz a família também ser feliz e saudável. Então fica comigo. Para quem não me conhece, gente, eu sou pediatra há 40 anos, me formei na UFRJ, fiz residência na UFRJ e imediatamente comecei a trabalhar nas emergências pediátricas, lá da UFRJ mesmo. Depois eu viajei para a França, passei 3 anos na França, aprendendo sobre pediatria social, aprendendo sobre adolescência, fazendo estágios, trabalhando, estudando. E depois eu tive uma experiência muito marcante na minha vida, que foi ir com Médicos Sem Fronteira, que é uma organização que na época estava começando, hoje em dia ela é gigantesca. Na época eu fui o primeiro brasileiro a trabalhar com Médicos Sem Fronteiras, num campo de refugiados na Ásia, na fronteira entre a Tailândia e o Camboja, com refugiados cambodjanos, um povo que vinha de sucessivos massacres, então era muito sofrido, muito sofrido. Tinham acabado de morrer 2 milhões de pessoas num regime cruel que durou 10 anos, bombardeios e perseguições, matanças de todo tipo. Ali foi uma experiência muito, muito profunda para mim. Eu passei 1 ano quase nesse campo de refugiados, trabalhando completamente desarmado, sem laboratório, sem colegas, era eu e meu estetoscópio, e um grupo de refugiados que era treinado como uma espécie de enfermeiros, e vocês imaginam o que isso me deu de experiência, de coragem, de enfrentamento, de capacidade de solução de problemas, de enfrentamento de emergências e de situações muito agudas. E isso foi uma experiência que abriu as portas de um mundo novo para mim. Quando eu voltei ao Brasil, depois de passar mais um tempo na França, eu comecei a trabalhar com favelas, com saúde nessas favelas, atendendo a população mais empobrecida, com pouco acesso a recursos, e nós desenvolvemos ali, eu e colegas meus da UFRJ, um modelo que a gente chamou de médico de família, né, transformando os especialistas num médico generalista, trazendo agentes comunitários, que eram pessoas da comunidade que traziam
as informações, traziam o contato da comunidade, faziam essa ponte entre os moradores e a equipe de saúde. E esse modelo foi uma das bases. Nós trabalhamos com outros grupos, fizemos uma articulação nacional e levamos essa questão a Brasília. E isso é o maior orgulho da minha carreira. Eu fui um dos pioneiros do Saúde da Família, que hoje atende provavelmente 130 milhões de pessoas. A partir dali, eu passei muitos anos trabalhando com favelas, mas já fora das paredes, dos muros de uma unidade de saúde, trabalhando com promoção da saúde, que é a ideia de que saúde se conquista não com remédios ou com atendimento médico, mas com desenvolvimento, com acesso a recursos, com acesso a boa alimentação, a saneamento, a uma boa moradia, a educação, né? Isso não é acessível para quem está lá na ponta, quem está lá na base da pirâmide, quem está lá, né, com seus direitos básicos negados. São milhões e milhões de pessoas no Brasil. Então, trabalhei muitos anos com essa realidade da desigualdade, da pobreza, fiz um turismo de pobreza pelo mundo inteiro, porque nós desenvolvemos modelos de desenvolvimento em saúde que foram adotados em vários países. Eu trabalhei em toda a América Latina. E a partir de 2006 eu diminuí um pouco esse trabalho, comecei a me dedicar mais ao consultório e também comecei a escrever no Facebook primeiro, depois no Instagram, a partir de 2017. E ali a minha mensagem foi muito bem recebida. Isso é uma coisa que me traz muita alegria. E aí eu comecei a acumular um número importante de seguidores. Hoje em dia eu tenho 1.350.000 seguidores, uma marca que é impressionante para mim, né? Comecei a fazer vídeo e com os vídeos veio muito mais gente. E eu estou aqui agora, já depois de muita experiência de comunicação, trazendo essas 3 aulas para vocês, baseadas numa longa experiência, não só com saúde da criança, mas com toda essa realidade que eu vivi durante 40 anos. Então é muita experiência acumulada, é muita água que passou nesse rio. Eu espero poder usar dessa experiência e da ciência mais atual de criação de filhos para trazer boas informações, boas dicas para vocês. E é claro, a gente no Instagram, a gente dá informação, tem muito prazer em fazer isso gratuitamente, eu ofereço isso para todo mundo, mas são vídeos curtos, são vídeos muito fragmentados, senão ninguém assiste, né? A gente sabe que se for um vídeo de 10 minutos ninguém vê. Então, por isso eu resolvi fazer também aulas, né? E essa semana de primeira infância é um exemplo. E vai ter outros exemplos que vocês vão conhecer daqui a pouco, que são ainda mais importantes, mais legais. Onde a gente pode falar em detalhes, pode falar em profundidade sobre temas que são fundamentais. E isso, obviamente, vai ensinar, vai fixar muito mais a informação para vocês. E na próxima fase nós vamos ter também interação, que é alguma coisa que é ainda melhor. Eu posso responder perguntas diretamente de vocês, mas isso a gente deixa para falar mais tarde. Então vamos lá, gente. Vamos começar a sair da falta de informação para o lado do conhecimento. E a primeira coisa que a gente faz é falar do começo da vida de uma criança. E veja bem, mesmo que você já tenha filhos maiores, filhos de 3, 5 ou 10 anos, fica comigo porque as informações aqui são muito importantes para muita gente que não sabe, ou que você talvez precise quando você tiver um outro filho. As coisas mudaram muito nesse âmbito do início da vida e é importante a gente estar bem informado, até para poder ajudar quem está passando por essa fase. A gente sabe hoje que o cuidado de uma criança começa antes dela ser concebida. Olha que coisa incrível isso. Talvez muitos de vocês, a maioria de vocês não sabem. A gente achava que existiam 2 tipos de influência na nossa formação como seres humanos, como seres vivos. A nossa genética, que é herdada dos nossos pais, a gente herda genes que vêm do pai através dos espermatozoides, da mãe através do óvulo, eles se juntam e ali se forma uma combinação fixa que não muda nunca mais. Isso aí até certo ponto é verdade. Então as influências genéticas, a gente considerava elas como definitivas. Genética era destino. Se seu pai tinha olhos azuis e sua mãe também, você provavelmente ia ter. Se você tem pai e mãe baixos, você vai ser baixinho também e por aí vai. Isso até certo ponto é verdade, mas a gente descobriu coisas novas sobre isso. O outro tipo de influências eram influências ambientais. Então a gente sabia que se você comer muito mal, comer errado, e comer demais, e comer açúcar e gordura, você vai engordar. Isso vai fazer com que você esteja em maior risco para uma série de doenças. Só que você sabia que esse risco pode passar para os seus filhos e que se você se cuidar, os seus filhos vão ter menor risco dessas doenças? Isso é uma coisa muito nova, chamada epigenética. Muito rapidamente, como é que se dá a transmissão de características? Você tem um DNA, que é formado, então, pela junção dos DNAs de pais e mães, né?
Esse DNA ele transmite as suas informações através de uma outra molécula chamada RNA, que vai fazer proteínas. E as proteínas são as rainhas da composição do nosso corpo. São elas que definem quem nós vamos ser, como nós vamos ser. São as proteínas, que circulam em todo o nosso organismo, em cada célula, em cada tecido, em cada órgão, e no final, no nosso corpo inteiro, determinando todas as nossas características. A gente achava que essa composição era fixa e que não mudaria. Só que a gente agora sabe que quando tem uma característica ambiental que se repete na nossa vida, isso cria uma reação química que muda não o formato do DNA, não a sua composição, mas a forma como ele transmite as informações a esse RNA. É um processo chamado metilação, um processo químico, que quando a gente adota certos comportamentos para o bem ou para o mal, partes do nosso DNA são envolvidas num processo químico que impede a transmissão de certas características dele ou que facilita essa transmissão. Então a gente descobriu, isso é fantástico, que quando a gente se cuida, que, por exemplo, se você tem uma barriguinha de chope aí, que você bebe ou que você não faz ginástica, né? O pai que eu estou falando, não a mãe, o pai, tá? E a gente tem que saber que pai também influencia na formação do filho. Se você se cuida antes de conceber seu filho, essas características que implicariam em serem transmitidas para a sua prole, deixam de ser transmitidas. Você vai reduzir o risco de seu filho ganhar peso facilmente ou adoecer, se cuidando. Isso, gente, não é para a gente ficar culpado e não poder beber uma cerveja, não poder comer um sorvete, ou porque você não fez ginástica todo dia, mas é entender que mudanças no nosso estilo de vida são transmitidas para os nossos filhos, para o bem e para o mal. Então é importante a gente se cuidar. Isso não quer dizer a gente não ter prazer, é se cuidar minimamente. E isso vai facilitar, vai reduzir os riscos de doença, vai promover a saúde dos nossos filhos já desde antes da concepção. Então isso é muito legal, esse conhecimento. E claro, durante a gravidez especialmente, né, os cuidados da mãe são muito importantes. Isso não é facilitado pela sociedade, porque as mães têm que trabalhar, as mães têm horário duro mesmo grávidas, e se cuidar é mais uma tarefa, mas é uma tarefa que compensa esses cuidados, que não precisam ser excessivos, não precisam ser obsessivos, mas eles fazem muita diferença na vida de um bebê. Então é isso, fazer um bom pré-natal, se cuidar do ponto de vista físico e mental, né? Fazer exercício, fazer uma boa alimentação, fazer um trabalho mental do tipo meditação, relaxamento, ou mesmo viver uma vida que merece ser curtida, ir à praia, sair com os amigos, sem beber, por favor, porque gravidez é álcool zero, zero mesmo, e maconha zero, e drogas zero, isso é muito importante. Na gravidez, pelo menos. Na amamentação você pode tomar teu banho de vinho, a gente tem que falar sobre isso, mas é outra conversa. Durante a gravidez, realmente, o cuidado com substâncias tóxicas tem que ser extremo, né? E evitar, inclusive, se a gente pode, produtos de limpeza baseados em petrolatos, então comprar uma linha de produtos de limpeza vegetal, evitar perfumes, evitar cosméticos ao máximo, usar cosméticos naturais de preferência também, porque todas essas substâncias artificiais industrializadas, elas têm alguma influência na nossa saúde e elas contêm substâncias que podem ser potencialmente tóxicas para os nossos filhos. Claro, seguir as orientações do seu obstetra, da sua doula, que está fazendo cuidado pré-natal. Ter uma doula é uma coisa que eu recomendo, é um apoio muito importante. E começar a entender e se formar, entre aspas, estudar o cuidado dos filhos durante a gravidez, em cursos como esse ou em cursos presenciais, porque isso faz muita diferença para o bebê. E na hora do parto, gente, também tem coisas muito, muito, muito importantes que a gente precisa saber. Em relação ao parto, gente, também tem coisas muito importantes aqui. Em primeiro lugar, a gente ainda vive no Brasil, está melhorando muito nos últimos anos, mas ainda vive no Brasil uma epidemia de cesáreas desnecessárias. Existe uma cultura da cesárea que convence as mulheres de que elas precisam fazer cesárea, criando uma cultura onde as mulheres são convencidas de que o parto vaginal é ruim, de que o parto normal é perigoso. De fato, ele é perigoso quando ele é praticado sem conhecimento, sem estar de acordo com a evidência científica. Parto onde a mulher fica deitada, onde você perfura a bolsa desnecessariamente, onde você faz uma indução desnecessária, onde não deixa muitas vezes o marido estar junto dela, não deixa ela caminhar, sentar na bola de pilates, ir para um banheiro, relaxar, enfim, deixar o parto correr normalmente. Essas são as evidências científicas mais atuais. Então, um parto que é feito sem
esses protocolos, que são ao mesmo tempo atuais e são humanizados, ele pode ser realmente um pouco mais arriscado. O parto normal, vaginal, tem que ser bem feito. E o parto cesárea, claro que a cesárea salva milhões de vidas de mães e crianças quando ela é necessária, todos os anos. Mas nós temos uma epidemia de cesáreas desnecessárias. Então, muitos obstetras têm essa prática de dizer, não, olha, porque eu vou viajar, porque pode estar engarrafado, pode não ter vaga no hospital, pode isso, pode aquilo, você está com circular de cordão, teu bebê não está descendo, já estamos na 37ª semana, era para começar a descer, vamos pensar nisso e tal, vai marcando. E muitas vezes eles dizem que vão fazer parto normal, mas na hora não fazem. Né? Na hora é muito mais fácil para eles criar motivos ou mesmo achar que existem motivos para uma cesárea. E a cesárea, minha gente, se ela é bem feita, tudo bem, mas ela não tem nenhuma vantagem em relação ao parto vaginal. Ao contrário, o parto vaginal tem muitas vantagens em relação à cesárea. Ele reduz riscos para o seu filho, para o seu bebê, ele reduz riscos para a mãe, a recuperação é muito mais rápida, a expressão do bebê no canal do parto ajuda a eliminar secreções respiratórias. A passagem pelo canal do parto faz uma coisa milagrosa, que é o contato com o microbioma vaginal da mãe, o contato com essas bactérias que estão ali naturalmente no canal vaginal, ele abre o mundo do microbioma do bebê. E existem várias evidências científicas de que essa passagem é fundamental para a saúde integral da criança, junto com a amamentação, porque o microbioma hoje, o microbioma é o conjunto de bactérias que a gente tem, especialmente no nosso corpo inteiro, mas especialmente no intestino, que são trilhões de bactérias que nós temos no nosso organismo. Essa passagem pelo canal vaginal, ele abre as portas de um bom microbioma. Isso é complementado pelo leite materno. Hoje em dia existem até experimentos de você aplicar você passa uma compressa ali na vagina da mãe, tenta passar esse microbioma para a boca de um bebê que nasceu de cesárea, mas esses experimentos não têm resultados ainda consistentes. O fato é que o microbioma de um bebê que nasceu por parto vaginal é muito melhor do que o que não nasceu, e também isso facilita alguns outros mecanismos desse parto normal, humanizado, saudável. Por exemplo, algo também muito importante, que é o clampeamento de cordão adequado. Né? Muitas vezes na cesárea, o bebê nasce na mão do obstetra, ele tira e o auxiliar já vai lá e corta o cordão umbilical imediatamente. Né? Então o sangue que está na placenta deixa de ser bombeado para o bebê, e isso faz falta para o bebê mais tarde. Ele pode desenvolver anemia, ele vai precisar de mais ferro, é algo que hoje em dia tem uma campanha mundial para se esperar o cordão parar de bater, que acontece em cerca de 1 minuto, para que esse sangue possa ser bombeado para o bebê. Isso faz muita diferença na vida dele. E com isso, enquanto você está num parto vaginal, esse bebê pode ser colocado no colo da mãe, ali perto do seio. Ele mesmo vai procurar o seio, é uma coisa linda, você vê isso em alguns filmes, né? O bebê vai rastejando pelo tórax da mãe ali até encontrar o bico do seio e começa a sugar. Isso que a gente chama de hora de ouro, isso facilita a amamentação, isso melhora os índices de amamentação, essa amamentação na sala de parto, é uma coisa maravilhosa. E cria ali um momento mágico de vínculo, pai, mãe, bebê juntos, abraçados, o bebê já mamando, acabou de sair do útero, é um milagre da vida acontecendo. Então é um momento que fica muito marcado na vida da gente e que quando é feito por cesárea é bem diferente. É claro que pode ser feita a cesárea humanizada, ela pode ser muito legal. O fato de você ter feito cesárea, de você fazer uma cesárea, não quer dizer que essas coisas não vão acontecer, mas o parto normal ele tem certamente muitas vantagens em relação a isso. E aí entra uma coisa muito importante, gente. Não se deixem convencer por esses bancos de sangue de cordão que dizem que você vai salvar a vida do seu bebê lá na frente se tiver uma doença, porque você vai armazenar o sangue do cordão. Isso é altamente controverso. Para você guardar o teu cordão, você perde a oportunidade também de que esse sangue da placenta vá para o seu bebê. Ele precisa desse sangue, é importante para ele. Hoje em dia a gente faz o clampeamento tardio de cordão. Você espera o cordão parar de bater. E aí ele fica inutilizado para a preservação do sangue do cordão. E a gente sabe que em décadas, pouquíssimas vezes foi usado esse sangue. Existem outras formas de você salvar o bebê, existem outras formas de encontrar células-tronco, cada vez elas avançam mais e a chance de ser útil para você vai gastar um dinheirão, que ganha muito com isso esses bancos, e muitas vezes os obstetras que fazem a propaganda para eles e ganham um percentual. E isso não vai trazer vantagens concretas, não sou eu que estou dizendo, isso é um consenso dos especialistas, isso é um consenso inclusive da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Não tem sentido ficar coletando sangue de cordão individualmente. Existe uma iniciativa pública de fazer bancos de cordão, isso sim vale a pena. É melhor que o seu sangue,
que o sangue da sua placenta vá para o bebê. E que esse pediatra possa, inclusive, fazer esse exame no seu colo enquanto o bebê amamenta. Esse é um momento mágico, gente. Seguindo em relação aos primeiros momentos da vida do bebê, né? O cuidado da maternidade, o bebê pode ficar com vocês direto, não precisa ir para o berçário, vai pesar e medir com a enfermeira, depois fica com vocês. E esse banho pode ser dado por vocês, não precisa tirar vernix, ficar esfregando o bebê, isso é uma coisa muito antiga, vernix, aquela camada de gordurinha que fica na pele do bebê, que protege a pele dele, enfim. Ali tem vários cuidados também de humanização do parto que são importantes. E esse bebê vai estar amamentando desde as primeiras horas de vida, você vai ter um pouquinho de colostro, esse leite vai descer, entre aspas, no que chama de apojadura, às vezes no segundo, terceiro, quarto dia, mas vai chegar e o teu bebê tem reserva para aguentar ele só no colostro durante os primeiros dias, o colostro é extremamente nutritivo. E ali você vai começar a saga da amamentação. Talvez a coisa mais importante para a vida do bebê nos primeiros meses. O leite materno é um alimento milagroso, né? Nós estamos agora em agosto, no mês da amamentação, agosto dourado, né? É importante a gente falar disso. Claro que nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas é lembrar que a amamentação é dos elementos mais importantes na vida de um bebê. A amamentação, o estilo de amamentação nos anos 60, 70, que foi proposto por grandes organizações internacionais, salvou milhões de bebês que estavam sendo assassinados, literalmente quase, por empresas de leite em pó que transmitiam a mensagem que a mulher, que o leite materno era ruim, que não era suficiente, que bom mesmo era aquela mamadeirinha, que a gente via o leite entrando, e enganavam as mulheres, mandavam garrafinhas, mamadeirinhas e latas de leite para casa, e o bebê mamando na mamadeira, ele imediatamente largava o peito, porque isso é uma coisa chamada confusão de bico, e essas mulheres acreditavam então que elas tinham que parar de amamentar e dar mamadeira, e com isso mulheres pobres tinham que diluir leite, porque não tinham dinheiro, não usavam água encanada, porque não tinham, ou não tinham como ferver água, e milhões de bebês talvez tenham morrido de desnutrição e infecção por causa desse golpe de marketing, que foi um dos mais bem-sucedidos da história. Então a amamentação, gente, é algo precioso. O leite materno é um alimento vivo que se adapta durante o dia, que se adapta de acordo com o nascimento do bebê, ele é diferente para um prematuro, para um bebê a termo. Ele é diferente ao longo dos primeiros meses. Ele tem mais de 2.000 substâncias identificadas que são milagrosamente saudáveis para o bebê. Ele é a melhor forma de criar um microbioma. E é difícil amamentar, sim. É difícil porque existe toda uma cultura de desmame. Existem os palpiteiros que vão dizer que o bebê não está ganhando peso, ele está chorando porque ele está com fome, dá logo a mamadeira. Não acredite nisso. Procure um pediatra que realmente saiba estimular a amamentação. O primeiro sinal de um bom pediatra é observar uma mamada de um recém-nascido, saber orientar essa mamada. Se não for o pediatra, existem hoje no Brasil um grupo de consultoras, não são sempre mulheres quase, de amamentação, muito bem formadas, que são extremamente úteis para ajudar a mulher nesses primeiros momentos, que são às vezes muito difíceis. E se você não tem acesso a uma consultora de amamentação particular, você tem bancos de leite no Brasil inteiro também, que foram criados justamente para serem unidades de apoio à amamentação. Isso é um orgulho do SUS e uma técnica que foi exportada para o mundo inteiro. Então, a amamentação é algo precioso e ela é a única fonte de alimento, de nutrição, de hidratação que o bebê precisa nos primeiros meses de vida. Isso é uma coisa fantástica. E a partir do 6º mês vem a introdução alimentar. A introdução alimentar ela deve ser feita também de forma gradual, com conhecimento, né? Não é preciso nenhuma consulta nutricional de nutricionistas especializados, é muito simples. Existem materiais sobre isso, existem e-books, existem muita gente que fala sobre isso no Instagram, mas basicamente é lembrar que seu filho precisa essencialmente de contato com a maior variedade possível de alimentos desde os primeiros meses de vida, que esses alimentos devem ser predominantemente de origem vegetal. Então, desde o início, ele deve ter contato com cereais, com folhas verdes, com raízes, com legumes em geral, né? Todos os grupos de legumes possível, e com leguminosas, feijões, grão de bico, lentilhas de todas as variedades. Então, essa é a base de uma alimentação saudável. Sim, hoje em dia a gente recomenda que seja uma alimentação
participativa, onde o bebê vai buscar seu alimento, seja indo até a colher, quando o alimento é oferecido com colher, seja através do BLW, que é toda uma técnica de como alimentar um bebê, de forma que ele vai buscar o seu alimento com as mãozinhas, que deve começar ali em torno de 7 meses, quando ele já está ereto, quando ele senta firme e quando ele está interessado em pegar esse alimento também. E a gente oferece, então, tem formas de oferecer alimentos, você tem que estudar, tem que ter um aplicativo como o Mundo BLW, BLW Brasil, tem vários aplicativos, tem que ler sobre isso. É uma técnica relativamente nova e muito bacana de oferecer alimentos para o bebê, de forma também a desenvolver uma boa relação com o alimento. E a alimentação, gente, tem que ser um momento de alegria, de leveza, não de ansiedade. Será que meu filho vai comer? Meu Deus do céu, ele não está comendo, está com fome. E a amamentação continua da mesma forma, né? Continua em livre demanda nesse período. A gente tem que lembrar que o nome é introdução alimentar, né? Então, muita tranquilidade, confiança que seu filho é um ser vivo, ele vai comer, ele vai se alimentar, não há dúvida disso. E também uma coisa importante que mudou muito nos últimos tempos, que é a ideia de que antigamente alimentos alergênicos, como camarão, frutos do mar em geral, amendoim, leite de vaca, se deixava para se dar quanto mais tarde, melhor. Hoje em dia, isso mudou. Quanto mais cedo esse bebê entrar em contato com pequenas e regulares quantidades desses alimentos, melhor. Então, o bebê pode comer todo tipo de alimento desde os 6 meses de vida. Leite de vaca talvez seja uma exceção, né? Porque a gente não vai dar uma mamadeira. Mas se você quiser dar um pouquinho de iogurte lá pelos 8, 9 meses, não tem problema. Mas, no mais, todos os alimentos, com algumas exceções, como alimentos industrializados, mel você não pode dar nessa época, só depois de um ano e pouquinho. Alimentos ultraprocessados em geral são banidos de preferência nos primeiros 2 anos. E o resto é seguir a sua intuição, seguir a confiança que você vai adquirir lendo um pouquinho sobre alimentação saudável, sobre bebê, ou então seguindo a nossa orientação, que eu vou falar depois para vocês como é que vai se dar. Talvez uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender para esse momento da vida, gente, é que o vínculo, a conexão entre pais e filhos, ele é fundamental para não só o desenvolvimento do bebê, ela é a pista de decolagem, todo o restante do desenvolvimento dela, é esse vínculo, olhar, afeto, amor, carinho, abraço, colo quando está chorando, consolo, peito, brincadeira, interação, presença constante, é fundamental para o desenvolvimento do bebê, e não só para ele, para nós também, porque é nessa atividade, nessa conexão profunda e contínua que nós vamos desenvolver intimidade com o nosso filho. E essa intimidade vai valer muito, vai valer ouro para o resto da vida dele e para a sua vida como pai e mãe. Porque é através da intimidade que você vai conseguir educar melhor seu filho, conhecer aquela pecinha, educar ele às vezes só com um olhar, né, estabelecer limites e regras com mais facilidade, poder lidar com as birras e as desobediências e aquela coisa toda que vem aí com 1 ano e meio, 2, que é uma fase difícil também. É na intimidade que você consegue estabelecer um vínculo melhor, que você evita muitos aborrecimentos mais à frente. Então, conviva com seu filho, que você vai evitar o autoritarismo, a violência de um lado, a permissividade do outro, que vai dar ao seu filho o elemento mais importante para o seu desenvolvimento, que é o afeto. Cuidado também, gente, com um fenômeno atual, que é o celular que fica interferindo entre o olhar da mãe e o olhar do bebê, né? Que se interpõe nessa linha, que impede esse contato, que precariza esse vínculo. Isso é muito importante, que você esteja... Isso não quer dizer que você não possa olhar o Instagram nunca, que você não possa ver um vídeo ou relaxar vendo uma série. Claro que você pode e deve, porque é um momento de muita exaustão, mas procure se conectar com seu filho, amamentar olhando nos olhos dele, brincar, ler livrinhos desde o início. Isso é estímulo ao desenvolvimento, gente. Não tem mágica, não tem que ter cubinho disso, equipamento daquilo. O estímulo ao desenvolvimento é vínculo, conexão, afeto, consolo, abraço, peito, colocar no chão, levar para fora, expor a natureza e acompanhar esses marcos, estimulando o bebê através da brincadeira, através da fala, da conversa, né? A conversa em turnos, né? Aquela coisa
Tá lá o adulto, o bebê deitado no berço, e você fala, bebê, você quer, eu vou trocar da fralda dele. Aí você quer trocar a fralda depois? Tá, né? Conversa com ele como se fosse um bate-papo mesmo, isso é uma coisa mágica que justamente vai desenvolver a linguagem incrivelmente, essa troca de turnos de conversação. Ele vai começar a entender o que é a comunicação humana ali, né? Enfim, todos esses elementos que são fundamentais no vínculo, que são a base do estímulo do bom desenvolvimento, do desenvolvimento pleno do seu filho. O pai ou a sua esposa, enfim, a parceira, aquilo que, na verdade, isso é importante a gente dizer, todas as configurações familiares são válidas e funcionam muito bem, contanto que haja um cuidado adequado, que haja afeto, que haja carinho, que haja vínculo profundo, não só entre os cuidadores e a criança, mas entre os cuidadores entre si também. E, gente, quem quiser compartilhar nos stories momentos dessa aula, uma dica que aprendeu bacana aqui, faz favor, me marca lá, Pediatria Integral BR, que a gente vai compartilhar. E, gente, tem muito mais coisa para falar desses primeiros momentos da vida de um filho. Nós não vamos ter tempo agora. De novo, na minha tutoria, que nós vamos falar dela em detalhes depois, você vai ter várias aulas gravadas sobre cada um desses aspectos, com os melhores especialistas em pediatria do Brasil, de cuidados infantis, em todas as áreas, com os melhores especialistas em infância do Brasil. A gente selecionou as melhores pessoas para falar de cada tema, são pessoas incríveis, que deram aulas incríveis, que estão todas gravadas à disposição de vocês. Vocês vão ver isso, vão falar sobre isso mais tarde. A gente tem que falar sobre vacinação, tem que falar sobre outras coisas. Vacinação vai ser tema da nossa terceira aula, e também tem uma aula específica sobre vacinação na tutoria, que eu falo sobre isso em detalhes. Enfim, é isso que eu queria falar para vocês nesse primeiro momento. Então, amanhã, de novo, nós vamos falar sobre cuidar de um filho doente em casa, né? Saber distinguir a doença grave, a doença mais leve que a gente pode esperar, saber quando levar um filho em emergência, saber os cuidados que a gente pode fazer em casa. E na terceira aula vamos falar de imunidade e vacinação. Fica com a gente, espero que vocês tenham gostado bastante. Muita informação importante aqui e vai ter muito mais amanhã e depois. Então, voltem aqui para a gente conversar um pouco mais e fiquem ligados porque a gente vai falar dessa tutoria que é uma oferta imperdível para você realmente adquirir segurança, tranquilidade, conhecer os temas mais importantes de cuidado de filhos, da gente oferecer para o nosso filho a melhor primeira infância e mais. Nós vamos falar sobre segunda infância, sobre adolescência, com, de novo, os melhores especialistas em cada tema. Muito legal, imperdível. Fica com a gente, eu vejo vocês amanhã. Compartilhe esse link com quem precisa ver essa aula, com os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, com as grávidas que você conhece, famílias grávidas que você conhece. E a gente se vê amanhã. Obrigado a todos pela presença, muito obrigado e até amanhã. Participar dessa primeira tutoria com o Dr. Daniel Becker, para mim, foi muito agregador. Tanto para consolidar conhecimentos já construídos ao longo desse percurso como profissional da área da educação, quanto mãe, através de uma linguagem acessível, instigante, envolvente. Fortalece muito esse olhar sobre a primeira infância. Está sendo maravilhosa essa oportunidade de participar dessa comunidade que só vem agregar. Obrigada, Dr. Daniel Becker. Estamos muito, muito, muito felizes em participar junto com vocês dessa jornada. Uma experiência que eu tive com a tutoria do Dr. Daniel foi uma coisa muito gratificante, me trouxe calma, porque me deu muita certeza daquilo que a gente já praticava aqui na minha casa. Pôde me trazer calma para poder avaliar situações que eu não sabia como lidar. A grande transformação que essa tutoria me trouxe é que hoje a gente tem pelo menos uma base mínima de conhecimento para conseguir conversar com outros profissionais, para saber o tipo de pediatra que eu quero, para saber o tipo de escola que eu quero que minha filha frequente, e poder avaliar isso com um conteúdo que vai ficar disponível na plataforma durante 2 anos, por exemplo. E é isso. Um abraço para todos. Quero agradecer por esse presente que está sendo a tutoria aqui para mim. Toda quarta-feira eu já fico super empolgada para assistir, porque eu tô adorando as suas aulas, as aulas dos seus convidados. Faz com que eu fique super animada para assistir, para aprender e para poder ter aqui uma maternidade mais leve, com mais confiança para educar, para criar mais conexão e curtir bastante a infância daqui da minha pequena. Então quero agradecer muito a todos, principalmente você, Dr. Daniel, por todo o carinho e dedicação. Muito obrigada. Quando eu me inscrevi na tutoria, eu tinha certeza que seria incrível. A gente mora em Paris e por conta do fuso horário, eu já sabia que eu não conseguiria participar dos encontros ao vivo,
que foi uma pena. Mas eu assisti a todas as gravações, a amplitude dos assuntos, a forma e a profundidade como eles foram discutidos, os convidados que foram trazidos para a conversa e que enriqueceram muito o conteúdo. Eu realmente sou muito grata ao Dr. Daniel pela generosidade em compartilhar tanto conhecimento com a gente. Muito, muito obrigada. Aqui em casa, tanto eu quanto meu esposo temos acompanhado a tutoria e eu percebo na nossa parentalidade muito mais segurança e leveza ao lidar, com todos os desafios e as questões que aparecem na criação da nossa filha. Tanto é que a gente está sempre levando para as pessoas ao nosso redor a respeito das coisas que nós temos aprendido e temos acompanhado na tutoria. Então eu estou aqui também para poder parabenizar você e toda a equipe e agradecer por essa oportunidade da gente aprender com você e com todos os especialistas que você convidou. Muito obrigada. Sobre a tutoria, eu estou adorando, amando as apresentações, as lives, muito bom mesmo. E eu estou aprendendo muito mesmo, muito bacana. Gostei muito dessa iniciativa da tutoria. Todos os médicos, parabéns. Gostando muito, nota 1000. Beijo, doutor Daniel.